Existe um momento silencioso e profundamente perturbador que muitas mulheres já viveram. O instante em que finalmente começam a esquecer, respirar sem dor, dormir sem esperar mensagens. E então, de forma quase inexplicável, ele volta. Como se sentisse. Como se algo dentro dele despertasse exatamente quando você começou a se libertar emocionalmente. E a pergunta que corrói por dentro é: por quê? Porque tantos homens desaparecem quando você demonstra amor, mas reaparecem quando você já não precisa mais deles da mesma forma. Carl Jung acreditava que o inconsciente humano reage de maneiras que a mente racional não consegue controlar. E talvez o que você está prestes a descobrir hoje mude completamente a forma como você interpreta o afastamento, a saudade e até o retorno de alguém que parecia ter ido embora para sempre. Porque isso não é apenas sobre orgulho masculino, não é apenas sobre ego. Existe uma dinâmica emocional invisível acontecendo por trás do silêncio, e quase ninguém percebe isso enquanto está sofrendo. Talvez você tenha passado noites tentando entender onde errou. Talvez tenha se culpado por ter amado demais, se entregue demais, esperado demais. E enquanto você tentava salvar a conexão, ele parecia cada vez mais distante, frio, confuso, ausente. Mas Jung dizia que o ser humano muitas vezes só reconhece o valor real de algo quando sente a ameaça da perda. E aqui começa uma das verdades mais desconfortáveis sobre a psicologia masculina. Alguns homens não fogem porque deixaram de sentir. Fogem porque sentiram profundamente demais e não souberam lidar com o que isso despertou dentro deles. O problema é que, enquanto você ainda está emocionalmente disponível, ele acredita, mesmo sem perceber, que pode voltar quando quiser. Só que algo muda radicalmente quando sua energia deixa de persegui-lo, quando sua ausência começa a ocupar o espaço que antes era preenchido pela sua presença constante. E é exatamente nesse vazio que o inconsciente dele começa a agir. O mais intrigante é que isso raramente acontece quando você está esperando. Acontece quando você começa a se reconstruir, quando volta a sorrir sem depender dele, quando sua atenção já não gira ao redor da ausência que ele deixou. Existe uma transformação silenciosa que acontece dentro de você nesse momento. E homens percebem isso de maneiras que nem eles mesmos conseguem explicar racionalmente. Jung chamava isso de movimentação psíquica inconsciente, porque relações profundas não desaparecem apenas porque alguém decidiu se afastar. Elas continuam vivas em camadas ocultas da mente. E quando você começa a se desligar emocionalmente, ele deixa de sentir o conforto psicológico de ser o centro da sua energia. É aí que muitos homens entram em conflito interno, não porque planejaram voltar, mas porque começam a sentir o impacto real da possibilidade de perder você emocionalmente para sempre. E essa percepção mexe com estruturas profundas do ego masculino. Mas existe algo ainda mais intenso por trás disso tudo. Muitas mulheres acreditam que o retorno significa amor absoluto. Outras acreditam que significa manipulação. Só que, segundo Jung, a verdade pode ser muito mais complexa. Algumas conexões ativam partes adormecidas da alma, e quando você se afasta emocionalmente, o homem não perde apenas sua presença. Ele perde a sensação que tinha ao seu lado, perde a validação inconsciente, perde a segurança emocional silenciosa que você representava. E é nesse instante que ele começa a revisitar memórias, gestos, silêncios e momentos que antes ignorava. O inconsciente faz aquilo que o orgulho tentou evitar, obriga ele a sentir. Só que muitas mulheres cometem um erro devastador nesse momento. Confundem retorno com transformação verdadeira. E o que Jung revela sobre isso
pode impedir que você entre novamente em ciclos emocionais que drenam sua energia sem que perceba. Então, antes de acreditar que ele voltou porque finalmente entendeu tudo, você precisa compreender o que realmente está acontecendo dentro da mente masculina quando uma mulher começa a superar. Porque existe uma diferença gigantesca entre um homem que retorna por carência emocional e um homem que retorna porque foi profundamente transformado pela possibilidade de perder você. E quase ninguém ensina como perceber essa diferença. No vídeo de hoje, você vai entender por que o afastamento masculino nem sempre significa ausência de sentimento. Porque o silêncio pode esconder conflitos internos profundos. E porque sua verdadeira força começa exatamente no momento em que você para de correr atrás de quem não conseguia enxergar o seu valor. Porque talvez o maior erro não seja amar alguém intensamente. Talvez seja esquecer que algumas pessoas só despertam quando percebem que você finalmente aprendeu a viver sem elas. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um pedido muito sincero. Se essa mensagem já começou a tocar algo dentro de você, então se inscreva agora no canal e deixe o seu like. Porque este espaço não é apenas sobre relacionamentos, é sobre entender aquilo que quase ninguém consegue explicar sobre as emoções humanas, os vínculos invisíveis e os movimentos profundos do inconsciente. E talvez, em algum momento da sua vida, você também tenha se sentido perdida tentando compreender por que alguém foi embora e por que voltou exatamente quando você começou a se curar. Então, se conecta com essa comunidade, porque cada vídeo aqui é pensado para ajudar você a enxergar aquilo que normalmente permanece escondido por trás do silêncio, da saudade e das conexões que marcam a alma. E me conta também nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem hoje, porque eu realmente quero saber até onde essas reflexões estão chegando. Muitas mulheres acreditam que o retorno de um homem acontece por saudade simples. Mas Carl Jung enxergava as relações humanas de uma forma muito mais profunda e inquietante. Para ele, aquilo que não é resolvido no inconsciente nunca desaparece de verdade. Apenas se esconde, esperando o momento certo para emergir novamente. E talvez seja exatamente isso que acontece quando um homem reaparece no instante em que você começa a superá-lo. Porque enquanto você sofria, corria atrás ou permanecia emocionalmente presa, ele ainda ocupava um lugar confortável dentro da dinâmica psicológica da relação. Mesmo distante, ele sentia sua presença disponível. Sentia que ainda existia espaço para retornar quando quisesse. Mas quando você começa a se desligar emocionalmente de verdade, algo dentro dele entra em colapso silencioso. O inconsciente percebe aquilo que o ego ignorava, a possibilidade real da perda definitiva. E é nesse momento que muitos homens começam a sentir um vazio que antes não conseguiam reconhecer. Existe uma diferença brutal entre ausência e perda. A ausência ainda alimenta a esperança. A perda destrói a ilusão de controle. Enquanto você ainda está emocionalmente presa, enviando sinais, esperando mensagens ou vivendo em função da volta dele, o vínculo permanece aberto dentro da mente masculina. Só que quando sua energia muda, quando você começa a sorrir sem precisar da validação dele, quando sua rotina deixa de girar em torno da dor, ele percebe algo profundamente perturbador. Você talvez consiga viver sem ele. E isso ativa uma reação emocional extremamente poderosa no inconsciente masculino. Jung dizia que o ser humano raramente valoriza aquilo que acredita possuir totalmente. É por isso que muitos homens só começam a sentir o impacto emocional da conexão quando percebem que ela está escapando das mãos deles. Não porque sejam frios, mas porque foram ensinados a fugir da vulnerabilidade até que ela se torne impossível de ignorar.
E aqui começa um dos maiores conflitos psicológicos masculinos. Muitos homens se afastam não porque deixaram de sentir, mas porque sentiram algo intenso demais. O amor verdadeiro não desperta apenas felicidade, ele também desperta medo. Medo de perder a liberdade, medo de não ser suficiente, medo de criar dependência emocional. Jung acreditava que toda conexão profunda obriga a pessoa a confrontar partes ocultas de si mesma. E muitos homens passam a vida inteira fugindo desse confronto interno. Por isso, quando encontram uma mulher que desperta emoções reais, entram em conflito silencioso. Parte deles deseja mergulhar na conexão. A outra parte deseja escapar antes de perder o controle emocional. E enquanto você interpretava o afastamento como desinteresse, talvez ele estivesse apenas tentando silenciar sentimentos que não sabia administrar. O problema é que emoções reprimidas não desaparecem. Elas retornam com ainda mais força quando o silêncio deixa espaço para o inconsciente agir. É exatamente por isso que tantos homens reaparecem quando você para de persegui-los emocionalmente, porque o silêncio muda completamente a dinâmica psicológica da relação. Enquanto você insistia, ele conseguia fugir sem sentir totalmente o impacto da ausência. Mas quando você desaparece emocionalmente, o vazio começa a falar por você. E o vazio é uma das forças mais poderosas da mente humana. Jung compreendia que aquilo que falta ganha dimensão simbólica dentro do inconsciente. Sua ausência começa a ocupar espaço nos pensamentos dele. Pequenos detalhes voltam à memória. Conversas esquecidas retornam. Seu cheiro, sua voz, sua energia, tudo aquilo que parecia comum passa a adquirir um valor emocional inesperado. Porque agora ele não sente apenas sua falta física, ele sente a perda psicológica daquilo que você representava dentro da vida dele. E muitos homens só percebem a profundidade de uma conexão quando já não conseguem mais acessá-la da mesma forma. Mas existe algo que quase nenhuma mulher percebe nesse processo. Nem todo retorno significa amadurecimento emocional. Às vezes, o homem volta apenas porque o ego dele não suporta a ideia de ter sido emocionalmente substituído pela sua própria cura. Jung alertava que o ego humano odeia perder aquilo que alimentava sua identidade inconsciente. Por isso, é tão importante entender a diferença entre um homem que retorna transformado e um homem que retorna apenas para aliviar o próprio vazio emocional. E essa diferença começa a aparecer nos detalhes. Um homem verdadeiramente transformado retorna com consciência, profundidade e disposição para enfrentar aquilo que antes evitava. Já o homem movido apenas pelo medo da perda tenta recuperar sua presença sem mudar internamente. E talvez a pergunta mais importante não seja por que ele voltou. Talvez seja: o que exatamente despertou dentro dele quando percebeu que você finalmente estava aprendendo a viver sem a presença dele? O mais perigoso sobre certas conexões é que elas continuam acontecendo, mesmo depois do afastamento. O corpo se distancia, mas o inconsciente permanece ligado. Carl Jung dizia que algumas pessoas entram em nossas vidas não apenas como companhia, mas como espelhos psicológicos capazes de revelar partes escondidas da nossa alma. E quando um homem encontra uma mulher que desperta emoções profundas, algo dentro dele muda para sempre, mesmo que ele tente negar isso racionalmente. O problema é que muitos homens foram condicionados a acreditar que sentir intensamente é sinal de fraqueza. Então, ao invés de mergulharem na conexão, recuam, fogem, se silenciam, tentam recuperar o controle emocional, se afastando daquilo que os faz sentir vulneráveis. Só que existe uma ironia cruel nisso tudo. Quanto mais tentam fugir da conexão emocional verdadeira, mais ela cresce silenciosamente dentro do inconsciente.
E é por isso que, muitas vezes, o retorno não acontece no auge da paixão, mas no instante em que você começa a se libertar dela. Porque quando você começa a superar, uma transformação invisível acontece dentro da sua energia emocional. Você para de esperar mensagens obsessivamente, para de interpretar cada silêncio como rejeição, para de viver emocionalmente disponível para alguém que não sabia permanecer. E essa mudança altera completamente a dinâmica psicológica da relação. Jung acreditava que relações humanas são campos energéticos invisíveis, onde emoções reprimidas continuam influenciando comportamentos mesmo à distância. Quando você se desprende emocionalmente, o homem deixa de sentir aquela segurança inconsciente de que ainda ocupa o centro da sua vida. E isso ativa nele uma sensação que poucos conseguem suportar: a substituição emocional. Não necessariamente por outra pessoa, mas pela sua própria evolução, pela sua paz, pela sua ausência de necessidade. E talvez seja exatamente isso que mais assusta alguns homens. Perceber que você começou a florescer sem precisar mais da presença deles. Existe uma dor silenciosa que muitos homens jamais confessam. A dor de perceber tarde demais o valor emocional de alguém. Enquanto estavam emocionalmente confortáveis, distraídos pelo próprio ego ou presos em conflitos internos, não conseguiam enxergar a profundidade da conexão. Mas quando sentem que perderam o acesso emocional à mulher que os marcava, algo começa a quebrar dentro deles. Jung dizia que o inconsciente utiliza a dor como mecanismo de despertar. E talvez seja exatamente por isso que tantos homens só começam a revisitar memórias, sentir saudade verdadeira e questionar as próprias escolhas quando o vínculo já não está mais garantido. Porque agora eles não estão apenas lidando com a ausência de uma pessoa, estão lidando com a ausência da versão de si mesmos que existia ao lado dela. E essa percepção pode se tornar profundamente perturbadora. Só que aqui existe uma armadilha emocional extremamente perigosa. Muitas mulheres passam anos esperando esse despertar masculino como se ele fosse a prova definitiva do amor, como se o retorno validasse toda a dor que suportaram em silêncio. Mas Jung ensinava que consciência sem transformação ainda é insuficiente. Um homem pode sentir sua falta profundamente e ainda assim continuar incapaz de construir uma relação saudável. Pode sofrer pela perda e continuar emocionalmente imaturo. Pode voltar movido pelo vazio, sem realmente compreender as feridas que causou. E é exatamente aqui que tantas mulheres se perdem novamente, porque confundem intensidade emocional com evolução emocional. Só que nem toda saudade significa capacidade de amar corretamente. Às vezes, a pessoa sente sua falta apenas porque você preenchia vazios que ela nunca aprendeu a enfrentar sozinha. E talvez essa seja uma das maiores viradas psicológicas que você precisa compreender hoje. O verdadeiro poder não está em fazer alguém voltar. Está em não precisar mais viver em função da possibilidade desse retorno. Porque quando você finalmente entende o próprio valor emocional, algo muda profundamente dentro da sua postura, da sua energia e da forma como você se relaciona com o amor. Jung chamava isso de individuação. O processo em que a pessoa deixa de buscar completude no outro e começa a encontrar dentro de si aquilo que passou a vida inteira procurando externamente. E existe algo extremamente simbólico nisso tudo, porque muitas vezes o homem só retorna quando você já não está mais emocionalmente presa à ideia de ser escolhida por ele. É como se o inconsciente percebesse tarde demais aquilo que sua dor tentou mostrar desde o início. Você nunca precisou diminuir sua luz para merecer amor verdadeiro. Existe um detalhe psicológico que quase ninguém percebe quando fala sobre afastamento masculino.
Muitos homens não conseguem identificar emocionalmente aquilo que sentem, enquanto ainda possuem acesso constante à mulher que os marcou. A presença contínua anestesia a percepção. O ego cria a ilusão de permanência. E enquanto essa ilusão existe, o inconsciente permanece adormecido. Mas quando você começa a se retirar emocionalmente de verdade, quando para de alimentar a dinâmica da perseguição, da carência e da espera silenciosa, algo profundamente desconfortável desperta dentro dele. Jung acreditava que o inconsciente reage com intensidade diante da ameaça da perda simbólica. E perder alguém, simbolicamente, significa perceber que aquela pessoa já não gira emocionalmente ao redor de você. É por isso que tantos homens começam a reaparecer justamente quando você para de implorar internamente por atenção. Porque agora eles não estão mais lidando com a certeza da sua presença, estão lidando com o medo da irreversibilidade. E o medo da irreversibilidade transforma completamente o comportamento humano. Pense em quantas vezes alguém ignorou algo valioso apenas porque acreditava que aquilo estaria disponível para sempre. Nas relações, acontece exatamente o mesmo. Enquanto ele sentia que ainda tinha acesso emocional à sua energia, não precisava enfrentar profundamente o impacto da sua ausência. Mas quando você começa a se curar, quando sua vida deixa de ser construída ao redor da espera, o inconsciente dele começa a interpretar isso como perda real. E a perda desperta urgência emocional. Jung dizia que aquilo que reprimimos emocionalmente retorna mais tarde como destino psicológico. Por isso, muitos homens tentam voltar, não apenas porque sentem saudade, mas porque começam a ser perseguidos internamente pelas emoções que tentaram evitar. O silêncio da mulher que está superando se torna um espelho cruel. Ele obriga o homem a olhar para sentimentos que antes conseguia esconder atrás da distração, do orgulho ou da fuga emocional. Só que existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo. Quando você sofre intensamente por alguém, sua energia emocional fica inteiramente voltada para a falta. Você pensa, revive memórias, cria expectativas, interpreta sinais. E, paradoxalmente, isso mantém o vínculo emocional ativo de maneira desequilibrada. Jung compreendia que aquilo em que colocamos obsessivamente nossa energia ganha força dentro do inconsciente. Mas quando você começa a se reconectar consigo mesma, quando sua atenção volta para sua própria vida, sua própria essência e sua própria reconstrução emocional, a dinâmica muda completamente. Agora, o centro da energia já não está mais nele, e isso cria um deslocamento psicológico extremamente poderoso. O homem sente, mesmo sem entender racionalmente, que perdeu o lugar privilegiado que ocupava dentro do seu universo emocional. E poucas coisas mexem tanto com o ego masculino quanto perceber que deixou de ser emocionalmente indispensável. É nesse momento que muitos homens começam a demonstrar comportamentos contraditórios. Alguns reaparecem com mensagens inesperadas. Outros observam em silêncio. Outros tentam provocar ciúmes ou buscar aproximações sutis. Porque o inconsciente deles está tentando recuperar uma conexão que antes parecia garantida. Mas aqui está uma das verdades mais importantes ensinadas por Jung. Aquilo que não foi transformado internamente tende a repetir os mesmos padrões. E é por isso que tantas histórias se tornam ciclos intermináveis de afastamento e retorno. O homem sente sua falta, volta impulsivamente, revive emoções antigas, mas sem consciência verdadeira acaba repetindo os mesmos mecanismos emocionais que destruíram a relação antes. E talvez seja exatamente isso que você precise observar agora. Ele voltou porque realmente despertou, ou apenas porque sentiu o desconforto emocional de perder o acesso à sua presença. Porque, no fundo,
A grande transformação dessa história nunca foi sobre ele voltar. Foi sobre você despertar. Foi sobre perceber que sua dor não era um sinal de fraqueza, mas o início de uma reconstrução profunda da sua identidade emocional. Jung acreditava que toda grande dor carrega dentro dela um chamado para transformação interior. E talvez essa conexão tenha entrado na sua vida não apenas para ensinar sobre amor, mas para ensinar sobre valor próprio, consciência emocional e liberdade psicológica. O retorno dele pode até acontecer, mas o que realmente muda tudo é quem você se torna depois que aprende a não depender mais da validação de alguém para reconhecer a própria importância. Porque quando uma mulher finalmente entende o próprio valor, ela deixa de implorar por presença e passa a observar quem realmente possui maturidade emocional para permanecer. Existe um momento específico em que a mente masculina começa a entrar em colapso silencioso após perceber que perdeu emocionalmente uma mulher importante. E quase nunca é imediato. No começo, o ego tenta proteger a dor. Ele se distrai, se convence de que tomou a decisão certa, busca entretenimento, validação externa, novas conversas, novas presenças. Mas Jung explicava que tudo aquilo que é reprimido retorna de maneira ainda mais intensa quando o silêncio finalmente chega. E o silêncio sempre chega. É nesse instante que o homem começa a perceber que certas conexões não eram superficiais, como tentou acreditar. Porque existem mulheres que não ocupam apenas espaço na memória, ocupam espaço na estrutura emocional da alma masculina. E quando esse espaço fica vazio, ele sente uma ausência que nenhuma distração consegue preencher completamente. O problema é que muitos homens só entram em contato com essa verdade quando já não conseguem mais acessar a mulher da mesma forma que antes. E talvez você já tenha percebido isso sem entender completamente. Homens que pareciam frios reaparecem do nada. Homens que passaram meses distantes começam a observar silenciosamente sua vida. Homens que pareciam indiferentes começam a enviar mensagens inesperadas justamente quando você está mais leve, mais distante emocionalmente, mais focada em si mesma. Jung chamava isso de compensação psíquica. Quando o inconsciente percebe um desequilíbrio emocional profundo, ele tenta restaurar aquilo que foi ignorado. E quanto mais genuína era a conexão, mais intensa tende a ser essa movimentação interna. Porque agora ele não está mais reagindo apenas à sua presença física, está reagindo ao vazio simbólico deixado pela perda da sua energia emocional. E poucas dores são tão silenciosamente destrutivas quanto perceber tarde demais o valor de alguém que realmente despertava partes profundas da sua alma. Mas aqui existe uma verdade extremamente delicada que poucas pessoas têm coragem de aceitar. Às vezes, o homem realmente ama e, mesmo assim, não sabe permanecer. Jung acreditava que amar exige consciência, exige confronto interno, exige maturidade para enfrentar as próprias sombras emocionais. E muitos homens carregam feridas inconscientes tão profundas que, quando encontram uma conexão verdadeira, entram em conflito consigo mesmos. Parte deles deseja intimidade. A outra parte teme perder a própria identidade emocional dentro da relação. Então, fogem, se afastam, criam distância, não necessariamente porque deixaram de amar, mas porque nunca aprenderam a lidar com a profundidade do próprio sentir. E isso explica por que alguns retornos vêm carregados de intensidade emocional, mas também de confusão, medo e instabilidade. O sentimento pode até ser real, mas sentimento sozinho não sustenta uma relação saudável. É exatamente aqui que sua consciência emocional precisa falar mais alto do que sua carência afetiva.
Porque quando alguém retorna, o coração tende a querer acreditar imediatamente na possibilidade de recomeço. Só que Jung ensinava que relações verdadeiramente transformadoras exigem evolução psicológica dos dois lados. Não basta sentir saudade, não basta sofrer pela perda, não basta perceber o valor de alguém tarde demais. É necessário consciência, responsabilidade emocional, capacidade de permanecer mesmo quando o medo aparece. E talvez essa seja a pergunta que define tudo. Ele voltou porque finalmente amadureceu internamente. Ou apenas porque o vazio da sua ausência começou a machucar o ego dele? Porque existe uma diferença profunda entre amor consciente e apego emocional desesperado. E entender essa diferença pode impedir que você entregue novamente sua paz para alguém que ainda não aprendeu a cuidar da própria escuridão emocional. No fundo, a grande virada dessa história não acontece quando ele retorna. A verdadeira virada acontece quando você já não precisa mais que ele volte para se sentir inteira. Porque é nesse momento que algo poderoso desperta dentro de você. Jung chamava isso de integração da própria alma. Quando a mulher deixa de buscar no outro a validação da própria existência, ela se torna emocionalmente livre. E existe algo quase magnético nessa transformação. Porque pessoas emocionalmente conscientes não correm mais atrás de migalhas afetivas. Elas observam, sentem, escolhem com clareza. E talvez seja exatamente por isso que tantos homens voltam quando você começa a superar. Não porque finalmente decidiram seu valor, mas porque sua ausência obrigou eles a encarar a verdade que passaram tanto tempo tentando evitar. Algumas mulheres deixam marcas tão profundas no inconsciente masculino que o silêncio delas ecoa muito depois da partida. Talvez uma das coisas mais dolorosas sobre certas relações seja perceber que o amor sozinho nem sempre é suficiente para manter duas pessoas juntas. E isso destrói muitas ilusões silenciosas. Porque quando uma mulher ama profundamente, ela tende a acreditar que sentimento verdadeiro inevitavelmente gera permanência. Mas Jung enxergava as relações humanas como encontros entre mundos internos complexos, cheios de sombras, medos, traumas e partes inconscientes ainda não resolvidas. Por isso, um homem pode sentir algo extremamente intenso por você e ainda assim fugir. Pode pensar em você todos os dias e ainda assim permanecer distante. Pode voltar repetidas vezes, sem jamais conseguir construir estabilidade emocional. Porque o verdadeiro problema nunca esteve apenas no sentimento. O problema está no nível de consciência emocional que cada pessoa possui para sustentar aquilo que sente. E talvez essa seja a revelação mais difícil de aceitar. Algumas pessoas retornam não porque estão prontas para amar, mas porque não suportam a dor de perder aquilo que fazia elas se sentirem vivas. Quando Jung falava sobre a sombra, ele se referia justamente às partes da personalidade que tentamos esconder até de nós mesmos. E muitos homens escondem fragilidades emocionais profundas atrás da aparência de controle, distância ou indiferença. Alguns foram ensinados a reprimir emoções desde muito cedo. Outros associam vulnerabilidade à perda de poder. Então, quando encontram uma mulher capaz de tocar partes profundas da alma deles, sentem algo quase ameaçador, porque agora não conseguem mais manter intacta a imagem emocional que construíram sobre si mesmos. E é por isso que certas conexões provocam afastamentos tão contraditórios. Quanto mais intensa a conexão, maior pode ser o medo interno despertado por ela. O homem tenta fugir da mulher,
mas no fundo está tentando fugir da transformação psicológica que ela desperta dentro dele. Só que aquilo que transforma a alma raramente desaparece completamente. Permanece ecoando no inconsciente, esperando o momento em que a dor da ausência se torne maior do que o medo de sentir. E existe algo profundamente simbólico nisso tudo. Enquanto você sofria pela ausência dele, talvez acreditasse que estava perdendo alguém insubstituível. Mas sem perceber, estava sendo conduzida para um processo muito maior, o reencontro consigo mesma. Jung acreditava que as crises emocionais muitas vezes funcionam como portais de despertar interior. A dor quebra ilusões. O abandono obriga você a olhar para feridas antigas. A ausência revela dependências emocionais escondidas. E lentamente você começa a reconstruir sua identidade sem depender da validação de quem não soube permanecer. É exatamente nessa fase que algo muda completamente dentro da sua energia emocional. Você já não busca desesperadamente ser escolhida. Já não tenta convencer alguém do seu valor. Já não vive emocionalmente refém da esperança de retorno. E, ironicamente, é justamente nesse momento que muitos homens começam a voltar. Porque agora existe algo diferente em você. Presença emocional sem necessidade. E isso possui uma força psicológica extremamente poderosa. Mas talvez o detalhe mais importante de todos seja este. O retorno de alguém nunca deve ser maior do que o retorno para si mesma. Porque muitas mulheres passam tanto tempo esperando reconhecimento externo que esquecem de perceber a própria transformação interna. Jung dizia que a individuação começa quando a pessoa para de viver apenas em função da aprovação, do medo da rejeição ou da necessidade de ser completada pelo outro. E talvez essa relação tenha servido exatamente para isso. Para ensinar você a distinguir amor de dependência emocional. Para ensinar que intensidade não é sinônimo de maturidade. Para mostrar que alguém pode sentir profundamente sua falta e ainda assim não estar preparado para oferecer estabilidade, presença e consciência emocional verdadeira. E compreender isso muda tudo, porque agora você já não olha apenas para o fato de ele ter voltado. Você começa a observar quem ele realmente se tornou desde a partida. No fim, algumas histórias deixam marcas eternas, não porque deram certo, mas porque despertaram partes adormecidas da alma. E talvez seja exatamente isso que Jung tentava mostrar quando falava sobre os encontros humanos mais profundos. Algumas pessoas entram na nossa vida para destruir ilusões, confrontar feridas e iniciar processos de transformação emocional que jamais aconteceriam sem aquela dor. Então, quando um homem volta no instante em que você começa a superar, talvez o verdadeiro significado não esteja apenas nele. Talvez esteja na mulher que você se tornou enquanto aprendia a sobreviver à ausência. Porque o maior poder nasce quando você finalmente entende que não precisa correr atrás de quem não conseguia permanecer. E é exatamente aí que tudo muda silenciosamente dentro de você. E dentro daqueles que um dia acreditaram que sua presença seria eterna e garantida para sempre. Talvez, depois de tudo o que você ouviu hoje, a pergunta já não seja mais por que ele voltou. Talvez a verdadeira pergunta seja outra. O que despertou dentro de mim depois que precisei sobreviver à ausência dele? Por que algumas dores não entram na nossa vida apenas para machucar? Elas entram para desmontar ilusões que estavam nos impedindo de enxergar o próprio valor. Carl Jung acreditava que os encontros mais intensos da vida possuem um propósito invisível. Provocar transformação interior. E talvez essa conexão tenha sido exatamente isso. Não apenas uma história de amor interrompida, mas um espelho emocional que revelou feridas, medos, dependências e partes adormecidas da sua alma que precisavam despertar. Às vezes, o retorno de alguém não é o fim da dor,
É apenas a última oportunidade da vida para você enxergar aquilo que antes não conseguia perceber sobre si mesma. Porque, no fundo, algumas pessoas só entendem o valor da sua presença quando sentem o peso irreversível da sua ausência. Só que existe algo ainda mais poderoso do que ser lembrada. É aprender a não se abandonar mais, tentando ser escolhida por quem não sabia permanecer. E talvez seja exatamente aí que acontece a verdadeira transformação emocional. Quando você para de medir o próprio valor pela intensidade da saudade que alguém sente por você. Quando entende que amor consciente não se prova apenas com retorno. Se prova com maturidade, presença, verdade e coragem emocional para permanecer mesmo diante do medo. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos internamente acaba controlando nossa vida silenciosamente. E talvez muitos homens voltem justamente porque a perda obriga eles a encarar sentimentos que passaram a vida inteira tentando evitar. Mas enquanto alguns despertam tarde demais, você também desperta. Desperta para a própria força, para a própria consciência. Para a compreensão de que sua luz nunca diminuiu só porque alguém não soube enxergá-la no momento certo. E existe algo profundamente libertador nisso. Porque quando uma mulher finalmente entende que não precisa implorar por amor, algo muda para sempre dentro dela. O olhar muda, a energia muda, a maneira de se relacionar muda. Ela deixa de perseguir migalhas emocionais e começa a observar quem realmente possui profundidade suficiente para caminhar ao lado dela, sem fugir quando o amor se torna real demais. E talvez seja exatamente essa transformação silenciosa que o inconsciente masculino sente quando você começa a superar. A sensação de que perdeu acesso à mulher que antes estava emocionalmente disponível o tempo inteiro. Então, se algum homem voltou para a sua vida no instante em que você começou a esquecê-lo, não olhe apenas para o retorno dele. Olhe principalmente para quem você se tornou durante a travessia da dor. Porque talvez o maior presente escondido nessa história nunca tenha sido o amor dele. Talvez tenha sido o reencontro com a sua própria alma. Algumas conexões vêm para durar, outras vêm para despertar. E as mais profundas quase sempre deixam uma pergunta ecoando dentro da gente muito depois do silêncio. Quem eu precisei me tornar depois de tudo isso? Talvez essa seja a pergunta que realmente transforma uma vida inteira. Porque no momento em que você encontra essa resposta, ninguém mais consegue fazer você esquecer o próprio valor novamente. E se essa mensagem tocou algo profundo dentro do seu coração, deixa o seu like e se inscreve agora no canal. Porque aqui, cada vídeo é uma jornada para entender não apenas os relacionamentos, mas também os movimentos invisíveis da alma humana, os conflitos do inconsciente e as verdades emocionais que quase ninguém tem coragem de dizer. E eu quero muito saber sua história. Me conta nos comentários. Você acredita que algumas pessoas realmente só percebem o valor de alguém quando começam a perder essa pessoa emocionalmente? Compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvir isso hoje, porque às vezes uma única reflexão no momento certo pode despertar uma parte da alma que passou o tempo demais adormecida.